Bom dia. Finalmente chegamos na nossa última aula do curso Lidando Biblicamente com o Passado. Eu quero orar junto com vocês. Senhor, obrigado por estarmos juntos aqui, obrigado porque o Senhor tem a Tua palavra na nossa língua, que a comunicação, os problemas de comunicação sejam minimizados, que o Senhor me use, que cada um de nós tenha a devida atenção, Pai, para apropriadamente olhar na Tua palavra, ouvir dela, aceitá-la e vivê-la. Que o nosso passado, Pai, não seja uma assombração para o nosso presente e nem falta de esperança para o nosso futuro. Nos ajude. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso foco está no último quadrante da sistematização que temos para melhor compreender o nosso passado e a relação que temos do nosso passado com o presente. Isso é, quando nós fizemos alguma coisa na qual fomos culpados e infelizmente pioramos a situação com uma reação ruim que tivemos com relação àquilo que nós fizemos. Se você não estava aqui nas outras aulas, esse é o nosso quadro resumo de como temos olhado para o nosso passado. Então pode ser que no passado você tenha sofrido algum pecado contra alguém, ou seja, você é inocente naquilo que ocorreu, você é inocente e você pode ter reagido bem quanto àquilo, ou você pode ter reagido mal. Você não foi o culpado, mas você reagiu de forma pecaminosa. Ou você foi culpado por aquilo que você fez e reagiu bem, ou você foi culpado, mas reagiu mal. E esse é o nosso foco de hoje, nesse quadrante aqui. Vocês que estiveram presentes nas outras aulas, vocês se lembram qual foi o personagem bíblico que ilustrou essa situação para nós? Da de hoje? Noemi não. Oi? Davi. Ele aí. Esse é um retrato da época dele, tá bom? 1000 anos antes de Cristo. O texto de 2 Samuel, capítulo 11, versículos de 2 a 5, diz o seguinte. Aliás, até convido vocês que trouxeram Bíblia para abrir ali no texto de 2 Samuel. A gente vai ficar um pouquinho no capítulo 11, capítulo 12. Então, 2 Samuel 11, versículos 2 a 5, diz assim. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Então, ao invés de Davi se arrepender desse pecado, o que ele fez depois? Isso mesmo. Então, exatamente, ele chama Urias da guerra, Urias que era marido de Batseba, e ele tenta criar uma situação para que Urias pudesse se deitar com a sua esposa. E mesmo Davi insistindo, ele não conseguiu que isso acontecesse. Então, Davi mandou ele de volta para a guerra, mas com a recomendação que ele ficasse no fronte da batalha. Olha o que o versículo 15, segundo Samuel 11, diz. Alguém pode ler para a gente? Escreveu na carta dizendo, como que a Urias na frente da maior força da peleja, foi tirar-lhe de trás dele, para que seja ferido de novo. Isso mesmo. Então, Davi não somente se relacionou inapropriadamente com uma mulher casada, como planejou a morte do marido dessa mulher, o marido de Batseba, o seu soldado
Urias. Então, ele pecou e depois ele pecou novamente. Ele não reagiu bem. Eu não tenho dúvidas que todos nós aqui presentes já pisaram na bola algum dia. Já cometemos aqui algum tipo de pecado. E pode ser que depois da gente ter pecado, a gente tenha reagido mal e pecado de novo. Como o marido que reagiu com raiva e depois colocou a culpa da raiva na esposa. Ou como a irmã da igreja que falou de forma pecaminosa com uma amiga e ao invés de pedir perdão, ela acabou com o relacionamento. Ou como a esposa que gastou o dinheiro da família com bolsas, sapatos e roupas e depois que ela foi gentilmente confrontada, ela debochou do marido e dos filhos. Ou como um jovem que viu pornografia na biblioteca da faculdade e colocou a culpa no amigo que mandou alguma coisa pelo WhatsApp. Ou como um empregado que foi demitido por mau desempenho e depois fez fofoca do seu patrão, apesar do patrão ter sempre lhe tratado muito bem. Estes são exemplos de alguém que foi culpado por alguma ação que tenha feito e depois, ao invés de reagir bem, com pelo menos um pedido de perdão, esse alguém reage mal e peca novamente. Rogério, aquela porta ali está aberta? Eu acho que não, senão a chave tem uma chave aqui, ó. Vê se a Letícia, a Laura conseguiu entrar. Obrigado. Então, estes são alguns exemplos de pessoas que pecaram e ao invés de reagir bem, reagiram mal, pecando de novo, pecando novamente. Agora, eu não sei a sua história. O que eu sei é que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Ou seja, existe esperança para quem lida com falhas atrás de falhas. Quando eu tinha 18 anos, eu fui fazer um teste para um clube de basquete lá em Guarulhos. Guarulhos fica a cerca de entre 100 e 150 quilômetros de Campinas. E naquele dia eu não fiz nada excepcional. Eu sabia arremessar melhor do que eu estava arremessando naquela manhã, sabia passar melhor, sabia defender melhor, sabia fazer. Não foi nada que chamasse muita atenção para alguém me convidar a ficar no time. E para minha surpresa, depois daquela manhã, o treinador veio para mim e disse: "Você quer ficar no time?" Interessante como os olhos do treinador foram além do desempenho que eu tive aquela manhã. Se você já creu em Cristo, então sabe que Ele lhe vê muito além das suas falhas. Nenhum de nós que já creu em Jesus Cristo é somente pecador. Em Cristo nós somos uma nova criatura. Nós somos ou fomos reconciliados com Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. E nessa nova posição que nós temos, nossos erros não são o que nos define. Vamos voltar para a história de Davi, Batseba e Urias. Nós vimos que Davi adulterou e depois ele assassinou. Mas olha como a Bíblia fala dele, agora já no Novo Testamento, em Atos, capítulo 13, versículo 22. Homem segundo o meu coração. Esse é o cara que adulterou e que assassinou. Não percam, se lembra, a gente está vendo aqui esse quadrante de que quando a gente cometeu algum pecado, nós não reagimos bem, nós continuamos errando. Não percam de vista que todos nós somos pecadores, inclusive Davi.
Um homem segundo o coração de Deus. Na história que fala desses pecados dele de 2 Samuel, eu tenho alguns princípios ali que eu acho que vale muito a pena a gente observar. Princípios que nos ajudam a lidar com o pecado. São princípios que nos ajudam a fazer uma autoconfrontação. E o primeiro deles é: o pecado começa por não controlarmos os nossos desejos. Pensem quando Davi viu Batseba se banhando. O texto bíblico diz no versículo 11 de 2 Samuel 11: no tempo em que os reis saíam à guerra. É assim que começa o capítulo. Mas a Bíblia não fala para a gente por que ele não acompanhou as tropas dele, o exército dele. O que nós sabemos é que o fato dele não ter ido, e de alguma forma o autor bíblico ter mostrado isso, foi o que proporcionou essa oportunidade para lá do palácio dele, ele observar Batseba e ser tentado. E agora, pode até soar esquisito aqui para alguns, mas a verdade é que nesse momento de Davi estar lá no terraço do seu palácio e ter observado essa mulher que a Bíblia diz que era bonita, possivelmente por ela estar se banhando, estava nua, até ele não pecou. O fato de ele ter visto alguém, uma mulher pelada, isso não é o pecado. É a partir daí que a coisa começa a mudar de cenário. Porque a pergunta é: como é que ele reagiu àquele momento, àquela observação que ele fez? Então, como ele reagiria àquilo faria toda a diferença. Olha o que Tiago escreveu. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, na hora que Davi viu Batseba tomando banho, ele poderia ter dito diferentes decisões como consequências de diferentes pensamentos. Por exemplo, ele vai lá: eu quero ser leal a esse meu amigo, ao meu soldado Urias. Ou ele vê, semelhante a Jó, eu quero fazer um voto com os meus olhos e deixa ela lá tomando banho, eu vou voltar para dentro. Ou de novo: Senhor, me ajude a agora, eu não quero mais dar sequência àquilo que eu vi. E é por isso que nós precisamos preparar as nossas mentes, como diz o apóstolo Pedro. Preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Fazer uma autoconfrontação requer uma análise que vai além das nossas ações, que contempla o nosso pensamento. Imagine quanto Davi não teria evitado se tivesse escolhido pensar em algo como: ok, eu vi uma mulher atraente tomando banho, senti um desejo que não honra a Deus, mas agora eu vou crucificar esse meu desejo e vou substituí-lo por um desejo bom. Eu sei que falar desse jeito como eu estou falando para vocês soa utópico. Mas para o cristão, pensar bons pensamentos não é impossível. Por quê? Porque o cristão, ele não é mais escravo do pecado. O genuíno cristão, ele consegue dizer não para o pecado. Além disso, princípio 2,
Não complique as questões agindo sob a influência de pensamentos errados e desejos do seu coração. Sua mente pode funcionar como um escudo entre você, ou entre o que você pensa e o que você vê, ou o contrário, o que você vê e o que você pensa. O desafio é não baixar a guarda, porque se você baixar a guarda, você vai agir em conformidade com aquilo que você viu, com aquilo que você desejou. O natural não é fazermos a vontade de Deus. Talvez a analogia que vocês mais escutaram eu dizer é aquela da horta. Eu falo, minha mãe tem uma horta. Um dia que vocês forem para Campinas, por favor, passem lá. Tem o canteiro que ela prepara. Para nascer alguma verdura, ela vai lá e planta alface americana. Você acha que só preparar e depois orar, Senhor, que nasça alface americana, vai nascer? Não, não vai nascer. Vai nascer alguma coisa naquele canteiro? Vai nascer. Vai nascer erva daninha. Vai nascer mato. As coisas boas não nascem naturalmente. E é igual com Deus. Naturalmente é a erva daninha. Abram suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 3 e 4. Não precisam ler, mas eu vou fazer pelo menos uma ou duas perguntas para vocês. 2 Samuel 11, 3 e 4. Deixa eu aproveitar e fazer talvez para alguns curiosidade, é mais uma questão técnica aqui. Às vezes vocês escutam, pessoas dizendo 2 Coríntios, 1 Pedro, 2 Reis. Eu quero dizer para vocês, eu digo 1 Coríntios, 1 Pedro, porque é a primeira epístola ou a primeira carta. No que se refere ao Antigo Testamento, não são cartas e nem epístolas, são livros. Por isso é o segundo, por isso que é o primeiro. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, primeiro livro de Crônicas. Muitas vezes você vai escutar no feminino, mas isso é porque as pessoas puxam do Novo Testamento e jogam para o Antigo Testamento. Mas geralmente, ou não é necessariamente uma coisa que é correta ou incorreta. Sei lá, mas pensa numa palavra feminina que tem, sei lá, Samuel, mas é livro. Livro está no masculino, por isso que a gente fala primeiro e segundo, tá bom? A pergunta é o seguinte, nos versículos 3 e 4. O que Davi fez depois que viu Batseba se banhando? Pelo menos uma coisa. Ele fez algumas, mas a primeira, qual é? Isso mesmo. Ele quis saber quem era aquela que estava se banhando. E depois? Ele pediu para que a trouxesse. O que Davi estava pensando? Será que ele estava pensando? Porque ele estava agindo conforme os desejos do seu coração pecaminoso. Que decepção, né? Mas eu infelizmente já decepcionei a Deus várias vezes assim. Não que ele tenha se frustrado comigo, ele não se frustra. Mas eu não representei o Deus que eu creio muitas vezes na minha vida dessa mesma forma. Agindo conforme a vontade do meu coração e não da vontade de Deus. Interessante é pensar que eu nem preciso do diabo para que eu faça coisas erradas. E até interessante que o texto de Tiago nos falou o quê? Por que nasce o pecado no nosso coração? Vem de onde? Da nossa cobiça. Gente, nunca acreditem que o diabo é capaz de fazer você causar pecado. Ele é capaz de te influenciar. De causar, não. Nunca. Nunca vai ser culpa do diabo. Lembre-se
O prazer do pecado é breve em comparação com as suas consequências. Sobre o que aconteceu com Davi e Batseba, a Bíblia diz no versículo 4: ele se deitou com ela. À luz do livro de Cantares, se você não leu ainda, ou Cântico dos Cânticos, ou Cantares, dependendo da versão como você tem a sua Bíblia, esse é o título, ali tem várias expressões belíssimas, poéticas, usadas para mostrar o relacionamento íntimo, humano, entre o homem e uma mulher. E olha a beleza de 2 Samuel. Ele se deitou com ela. Beleza. Tá. Supondo que Davi tenha tido prazer em estar com ela, o que ele teve não foi nada duradouro perto da consequência da atrocidade que ele fez. No versículo 5 é dito: a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Eu leio isso e penso eu penso na nossa geração, mas ela não é exclusiva, isso não é exclusivo do nosso tempo, de adolescentes e jovens que desconhecem ou ignoram o ensinamento de Deus sobre o sexo e fazem conforme a vontade do seu coração. Para depois a menina de 14, 15, 16, 17 anos dizer: eu estou grávida. Uma noite de prazer que muda o rumo de uma vida. Um outro princípio. O pecado pode lhe tornar insensível. O texto bíblico de, agora, capítulo 11, versículo 26, segundo Samuel, Batseba, ela pranteou a morte de Urias quando ela soube. E o que o texto diz sobre a reação de Davi com relação à morte de Urias? Nada. O texto diz que, assim que o luto passou, ele mandou buscar Batseba para então se tornar a sua mulher. Muito sensível, né, de Davi? Logo depois de dizer que Davi mandou buscar Batseba e se tornar a esposa dele, ou para se tornar a esposa dele, a Bíblia diz: mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. O próximo princípio: o tempo por si só não aponta o erro de ninguém. Davi, ele parecia estar cego aos pecados que ele cometeu. E o tempo só não lhe ajudou a reconhecer os seus erros. Se nós não pararmos e intencionalmente pensarmos nas nossas ações e nos nossos pensamentos, o tempo não vai chegar, tocar o seu ombro e dizer: amigo, você não se liga? Ele não vai fazer isso. Foi necessário que Davi usasse Natã para que Davi enxergasse o que fez e posteriormente pedisse perdão a Deus. Alguém pode ler para a gente? 2 Samuel, capítulo 12, dos versículos 1 a 9. É um texto mais comprido, mas eu gostaria que, se alguém pudesse ler. Ok, tá bom. A ideia é mostrar que Davi não estava percebendo. De novo, o tempo não era instrumento exclusivo, não é exclusivo. O tempo não era capaz sozinho de cutucar Davi. Mas Natã foi lá e teve que, com essa história, mostrar para Davi aquilo que ele tinha feito. Então, por fim, o último princípio que eu trago para vocês, e poderia ter mais, é que o pecado de um indivíduo pode prejudicar muito além deste indivíduo. No caso de Davi, olha o que Natã disse, dando sequência ao texto que foi lido do princípio passado. Os versículos 10 e 11 dizem assim: por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios... Ele continua.
Não pense que o seu pecado atinge somente você, unicamente você. Uma traição pode acabar com uma família. Uma decisão de gastar mais dinheiro do que recebe pode destruir os planos de uma família. O vício em jogos, o vício em qualquer coisa pode fazer isso também. O vício de um indivíduo pode acabar com o relacionamento dessa família, tanto do núcleo familiar quanto dos parentes. Não é por menos que a Bíblia tem diversos casos de grupos de pessoas que sofreram por causa do pecado de uma pessoa. Nós precisamos nos autoconfrontar para não perder a chance que ainda temos de mudar. Afinal de contas, quem confessa e abandona os seus pecados encontra misericórdia. Se você peca e ainda anda como num dominó, que vai caindo e levando outros pecados, falha atrás de falha, ainda há esperança para você. Se você é assombrado pelo seu passado cheio de falhas, mas você ainda está aqui, está vivo, você ainda pode mudar. Você tem a chance de mudar a sua relação com o seu passado. O passado não precisa te assombrar. O passado não precisa te deprimir. O passado não precisa te identificar, te dar um rótulo. Ele não precisa te oprimir. E o primeiro passo que é necessário dar é igual ao que Davi deu, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. Pequei contra o Senhor. Peça perdão a Deus. De novo, peça perdão a Deus. Agora, alguém pode ler para a gente o que Davi escreve sobre perdão no Salmo 32? É dos versículos 1 a 7. A alegria do perdão. Salmo 32. Aqui vai uma didática para vocês, como eu falei outra hora. A gente não diz Salmos 32, é o Salmo, eles não são capítulos. Cada um deles é um salmo. Então é o Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 144. Então por isso que nós dizemos Salmo 139, dos versículos 1 a 7. Tá bom, até aí. Tá ótimo, obrigado. Eu queria então que agora você individualmente investisse de 3 a 5 minutos numa reflexão pessoal. E essas são as perguntas para a sua reflexão pessoal. Você consegue se lembrar de alguma situação em que você pecou e reagiu mal? Essa situação ainda lhe traz tristeza? Você já lidou com os erros dessa situação, os pecados? Se você já lidou, foi difícil fazer isso? Você está alegre por ter feito isso? Então eu queria te dar esse tempinho. Depois disso a gente tem uma discussãozinha, tá bom? Vai. Agora que vocês já fizeram a reflexão pessoal, eu gostaria que vocês se juntassem em duplas. No entanto, eu não gostaria, não estou mandando ninguém, mas eu preferiria que você não se juntasse com o seu cônjuge ou com o seu filho ou filha, que fosse uma pessoa diferente, tá bom? Para responder, para discutir essas perguntas. O que você acha pior? O adultério de Davi ou a reação desse pecado? Por quê? Como cristãos, podem melhorar o cuidado que devemos ter aos desejos do nosso coração? E como você espera crescer com as lições de erros e acertos do seu passado? Então, 5 minutos, tá bom? Podem movimentar a cadeira à vontade, se precisar. Eu queria agora ler para vocês um caso real
Na verdade, são perguntas feitas a uma pessoa que passou por esse processo de inúmeras falhas e depois soube lidar. Enfim, é assim. João, ele cresceu num lar cristão maravilhoso e casou com sua namorada da faculdade. Por fora, sua vida parecia estar na direção correta, mas por dentro, o coração de João crescera frio para as coisas de Deus. Isso se espalhou para o seu relacionamento com sua esposa, e finalmente João procurou satisfazer seus desejos sexuais fora do seu casamento. Quando a infidelidade de João foi descoberta, ele tinha uma decisão a tomar. Infelizmente, ele escolheu encarar a desobediência em seu passado, tentando fugir de Deus. Finalmente, João foi disciplinado por sua igreja e perdeu sua esposa. Porém, graças a Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. João passou vários anos vivendo nessa situação do nosso quadrante, o que o autor do livro chama de balde, é o balde 4. Ele buscou os prazeres da carne por um tempo, mas no final descobriu que a palavra de Deus é verdade. Números 32:23 diz: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Por fim, João foi reconciliado com Deus. Então ele veio perante a congregação e também foi reconciliado com eles. Sua história prova que viver no balde 4 é terrível, mas isso não precisa ser um estado permanente. Ele chegou ao ponto em que poderia dizer com o salmista, muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Salmo 119, 156. Aqui está a história de João em suas próprias palavras. A pergunta para ele: depois que sua infidelidade foi descoberta, você teve a escolha de correr para o Senhor ou fugir dele. Você escolheu a segunda opção. Por quê? O que estava passando na sua mente e coração durante aqueles dias? Resposta: pareceu-me mais fácil desistir do que lidar com os problemas e começar tudo de novo. Eu sabia que as pessoas poderiam lidar com as coisas desse tipo e até saírem melhor da situação, mas não me pareceu valer o esforço. Eu sabia que estava errado, mas estava convencido que assim seria melhor para todos os envolvidos. Pergunta: você teve algum contato com cristãos durante o tempo que esteve vivendo em rebelião? Como que foram esses contatos? Resposta: eu tive contato com alguns amigos cristãos e minha família manteve contato comigo também. O sentimento geral que eu tive das conversas é que essas pessoas me amavam e queria que eu voltasse para Cristo. A maioria das conversas incluía pelo menos um pedido incisivo para retornar à igreja e arrepender-me. Pergunta: quando você começou a mudar de ideia sobre o caminho para onde estava indo, houve alguns eventos, conversas ou conceitos das Escrituras que foram especialmente úteis nesse processo? Resposta: um amigo meu havia sido diagnosticado com uma forma rara e agressiva de câncer. Do diagnóstico até sua morte passaram-se 8 meses. Ele era um homem piedoso, casado, pai de 2 crianças, ativo em sua igreja e era uma vívida imagem de Cristo para todos os que o conheciam. Sua esposa contou num blog suas experiências e eu vi como eles enfrentaram a dificuldade voltando-se para Cristo. Lembro claramente quando fiquei pensando por que Deus me deixou viver, mas tomou a vida de um homem que estava fazendo tanto por ele. Pouco tempo depois da sua morte, outro amigo me mandou um e-mail sobre o ocorrido e isso levou a uma conversa sobre o que eu estava fazendo nos últimos 3 anos. Aquilo levou a outro incentivo para buscar perdão enquanto ainda tinha a oportunidade. Eu sabia o tempo todo qual era o caminho certo, mas estava com vergonha e cheio de orgulho. Os eventos daquele verão, combinados com o cansaço de tentar caminhar do meu jeito, me levaram a entender que eu deveria acertar as coisas. Pergunta: como foi para você a experiência de restauração com Deus e perdão? Resposta: uma vez que eu entendi o que perdão realmente significava, tanto de Deus quanto daqueles que eu havia machucado, fiquei deslumbrado. O pastor que estava me aconselhando foi muito claro ao dizer que meu pecado não me tornava um cidadão espiritual de segunda classe. Agora era esperado que eu crescesse, mudasse e servisse daquele momento em diante.
assim como todo mundo dentro da igreja. Era inacreditável que depois de um pecado tão intenso, eles ainda estivessem dispostos a me perdoar e me colocar de volta no caminho, na comunhão e culto. Pergunta: parte de seu arrependimento envolvia voltar para as pessoas contra as quais você pecou e pedir perdão. Descreva algumas dessas interações. Você está contente com o que fez? Foi muito difícil, mas aquelas pessoas que eu abordei tornaram o processo muito mais fácil, mostrando graça. Eu sentei no escritório do pastor na frente da minha ex-esposa e seu novo marido, e de forma muito específica eu pedi seu perdão pelos muitos erros que cometi contra ela. Ela rapidamente me perdoou com muita alegria e ficou claro que estava mais preocupada comigo que com seus próprios sentimentos e dor. Certamente, eu estou muito contente por ter pedido perdão. É impossível imaginar onde estaria se eu não tivesse feito isso. Pergunta: você também foi diante da congregação e pediu perdão. Eles estavam dispostos a perdoá-lo? Eles têm sido receptivos ao seu envolvimento e participação desde então? Depois que li minha declaração na frente da congregação e pedi perdão, o pastor pediu para que todos que estivessem dispostos a me perdoar se levantassem. Ele me deixou ver que todos os presentes estavam levantados. Depois do culto, muitos mesmos vieram me abraçar, dar as boas-vindas de volta e louvar a Deus por eu ter sido restaurado. Dizer que a igreja tem sido receptiva à minha participação e envolvimento é, na verdade, uma afirmação que não condiz bem com a realidade. É mais próximo da realidade dizer que minha participação e envolvimento eram esperados. Ser restaurado, o pastor me falou, significa trabalhar com a igreja, estar de volta no jogo. Pergunta: que conselho você daria para uma pessoa que está fugindo de Deus hoje? Resposta: volte. Se você ainda não percebeu que está no fim da linha, você logo descobrirá. Não há esperança em você mesmo, existe esperança apenas em Deus. E se por um lado Deus é paciente, por outro lado você não tem garantia alguma que sua paciência irá persistir. Volte antes que seja tarde demais. Pergunta: você acredita que tenha crescido com o seu passado? Existe alguma esperança real para uma pessoa que estragou tudo e então reagiu estragando mais ainda? Resposta, e essa é a última: de muitas formas, eu acredito que cresci mais a partir de meus erros do que a partir de qualquer outra circunstância. Eu estou muito mais ciente da graça de Deus agora e aprendi a lição que o servo impiedoso de Mateus 18 não aprendeu. Eu fui muito perdoado, então eu devo estar disposto a perdoar muito. Eu entendo melhor sobre como uma pessoa pode cair ao não prestar atenção a cada passo que dá. Eu espero que essas lições fiquem comigo para o resto da minha vida. Existe todo tipo de esperança para alguém que tenha acumulado problemas ao fazer escolhas ruins em cima de escolhas ruins. Deus é fiel para perdoar. Eu gosto de dizer para as pessoas que enquanto estamos vivos, ainda temos a oportunidade de buscar perdão. Alguém quer fazer algum comentário? Talvez da conversa ou do que eu li para vocês? Se não, eu vou concluir. Nessa semana, eu tive a chance de todos os dias estar com o pessoal que joga basquete aqui em Paulo Afonso para refletirmos sobre o significado do Natal. Eu fiquei surpreso por ter encontrado pessoas que não sabiam que o Natal era sobre o nascimento de Jesus. Mas eu não fiquei surpreso de ouvir a história de alguns deles. Histórias de dificuldade, histórias de momentos que eles não têm orgulho. Todos nós temos histórias assim. Todos nós temos histórias de momentos que, se não fosse pelo aprendizado que tivemos, seguramente não gostaríamos que esses momentos tivessem acontecido. Mas, como eu disse mais cedo hoje na aula para vocês, se você já creu em Cristo, se você já creu nessa história divina de amor e salvação, então sabe que Deus lhe vê muito além das suas falhas. E o ponto principal nessa afirmação é: se você já creu em Cristo.
se você já creu nesse homem que também era o próprio Deus, que nasceu como homem, sendo ele o próprio Deus, que morreu sendo homem, ainda que fosse Deus, que abraçou os nossos pecados, tanto como homem que era, como Deus que era e ainda é. Não existe qualquer falha que você tenha cometido, qualquer pecado contra qualquer pessoa, que não possa ser coberto pelo sangue perdoador de Jesus Cristo. Esse Jesus que no próximo dia 25 de dezembro será mais uma vez relembrado e celebrado por grande parte da população do mundo, graças a pessoas corajosas que levaram o Evangelho até os confins da terra. Ele é o único que pode, de forma definitiva, lidar com os problemas passados que já cometemos ou sofremos. O nascimento de Jesus é a esperança que a nossa alma ardentemente deseja de que um dia tudo fique melhor. E alegremente, essa é a esperança que aguarda todos os crentes em Jesus Cristo. Se você ainda não creu nele, se você ainda não creu na Bíblia, ou o que a Bíblia chama de boas novas, ou de evangelho, eu lhe convido a considerar seu passado à luz do que aconteceu há cerca de 2000 anos. Não tem remédio, não tem terapia que esvazie a sua culpa e dê um novo significado à sua vida, se não for Jesus Cristo. Como disse Paulo ao carcereiro de Filipos, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Se você ainda não creu e verdadeiramente está buscando conhecer a verdade sobre tudo isso, eu queria lhe convidar para quando chegasse em casa, ir para o seu quarto, conversar com Deus em oração. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia e escolha um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João. Talvez ler todo ele hoje seja bastante para você, mas dê o primeiro passo. Eu lhe convido a hoje de noite voltar aqui e ouvir uma mensagem simples, porém profunda. Porque, se crida, ela conduz pessoas que iam para o inferno a mudarem de direção e terem a certeza de que o lugar que elas têm, porque creram em Cristo, é o paraíso. Essa não é promessa minha, é promessa de Deus. Que o nosso coração viva debaixo dessa verdade. Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar juntos aqui e de, em função, Pai, desse mês e do evento que temos no dia 25 de dezembro, nós podemos refletir, nós podemos pensar, Pai, sobre as questões que envolvem a nossa vida e, especificamente por causa desse curso, Pai, as coisas do nosso passado. Que nós não fiquemos, Pai, assombrados, oprimidos por aquilo que um dia sofremos por causa do pecado de outra pessoa ou por causa daquilo que cometemos. Que esse tempo, Pai, estudando a Tua Palavra e conversando sobre isso, possa mudar, Pai, o nosso coração a estar melhor preparados ao sofrimento que teremos e à infeliz, Pai, consequência dos nossos pecados que cometeremos. Infelizmente, Pai, ainda somos assim. Mas chegará o dia, Pai, que estaremos junto com o Senhor por causa de Cristo, por meio da nossa fé, onde não haverá mais choro, lamento, pelo contrário, Pai, somente a alegria de estar na Tua presença. Pai, se nesse meio ainda há alguém que ainda não creu em Cristo, eu peço ao Senhor que o incomode, que a incomode, para que desfrute, Pai, daquilo que o Senhor oferece, a vida eterna. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.